Atos capítulo 27. 10, 27. 10, 27. Obrigado. Conversando com ele, Pedro encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Vamos orar? Senhor, fala conosco através da Tua palavra, ministra aos nossos corações. Vem, Espírito Santo, direciona o que nós precisamos ouvir, o que precisamos entender, o que o Senhor quer transformar, o que o Senhor quer, Senhor, nos alertar, e que seja, Senhor, a Tua voz no nosso coração, que diminua eu, e que Cristo resplandeça no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Estou numa série, mais rota e menos rotina. Vou agradar o Lelo hoje. O pessoal fica levantando a Bíblia para mim, querido. Então levanta a Bíblia aí, diga aí. Eles ficam assim, fazendo assim para mim, ó. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Quem gosta disso mesmo, levanta a mão aí e aplaude ao Senhor. Então eu vou fazer todo domingo agora. Se você gosta, dá uma glória a Deus. Então tá bom. Amém. Tenho vindo numa série sobre mais rotas, menos rotinas, mais frutos, menos folhas. Amém? E hoje eu quero falar sobre mais pontes e menos desvios. Eu acredito que entre você, o que você está vivendo hoje, e aonde você quer chegar. Quantos têm um objetivo de onde quer chegar até o final do ano? Até o final do ano. O que você quer que aconteça na sua vida até o final do ano? Quantos têm? Levante a mão. Quem não tem, deveria ter. Mas você vai concordar comigo que entre esse objetivo que você tem até o final do ano e o que você está vivendo hoje, existem várias barreiras para que você possa alcançar. Várias coisas que você precisa vencer, transpor, ir além para você conseguir chegar. Nós temos alguns objetivos na nossa vida e nós dizemos: Senhor, eu quero que isso aconteça, eu gostaria que isso... E nós ficamos orando e nós ficamos pedindo para Deus fazer coisas novas na nossa vida. Eu gostaria até o final do ano que eu conseguisse realizar esse propósito. Eu gostaria de até o final do ano eu conseguir chegar nesse objetivo. Por exemplo, eu tenho um objetivo claro: até o final desse ano eu vou mudar de casa. Não casa, vocês não entenderam. De casa, essa casa aqui eu vou mudar de casa. Quantos vão mudar comigo? Mas para eu chegar nesse objetivo, que está lá até o final do ano, eu preciso criar pontes que me façam chegar até lá. Eu preciso criar uma forma de transpor alguns problemas, algumas dificuldades, para que a vida realmente aconteça. Realmente aconteça. Diga para o teu irmão: a vida vai acontecer. Mas crie pontes. O que nós geralmente fazemos é que, diante das dificuldades para chegar onde a gente quer chegar, nós criamos desvios. E eu fiquei orando por isso essa semana toda, falando: Deus, por que o Senhor me deu esse tema, pontes, mais pontes, menos desvios? Porque pontes levam você a uma outra margem, levam você a um outro lugar. Desvios fazem você viver na mesma margem, no mesmo lugar. Para você sair de um lugar e atravessar para o outro lado, você precisa criar uma ponte. O que nós fazemos é que vem as dificuldades, nós criamos um desvio. Nós dizemos: agora não, então eu vou gastar meu dinheiro, meu recurso em outra coisa. Agora eu não vou guardar esse dinheiro porque não vou conseguir atravessar para o outro lado onde eu quero. Então eu vou fazer as coisas deixando a vida levar, deixando as coisas acontecerem. E aí está até um hino, né? Vocês conhecem, né? Deixa a vida me levar, a vida leva. Não é hino? Amigos,
Tem gente que vive assim, deixa a vida me levar, não tem um objetivo. Mas se você quiser criar o seu objetivo, fazer com que ele aconteça, você precisa criar pontes que transponham os impedimentos. Por exemplo, as pessoas chegam para você e dizem, olha, você quer fazer o quê? E você diz, bom, eu gostaria de fazer isso. Aí você diz, por que você não faz? Elas dizem, eu não tenho recurso. Elas dizem, eu não me sinto capaz. Verdade? Elas dizem, falta pessoas para me ajudar. Elas dizem, eu acho que, sei lá, talvez amanhã. Ou elas se sabotam, né? Elas falam, eu não. Você pede tanto uma oportunidade por Deus e você cria uma autossabotagem dizendo quando a oportunidade aparece, diz eu não. Aí você começa a olhar para a tua vida e você começa a perguntar, por que Deus não está fazendo as coisas que um dia Ele prometeu para você que faria? Uma outra dificuldade que a gente precisa transpor são as nossas crenças limitantes. Crenças que a gente coloca dentro da nossa cabeça que diz que a gente não pode fazer, ou que a gente não é capaz de fazer. Eu tenho pregado aqui, eu não sei se você tem ficado muito atento, é que Deus primeiro te expõe a coisas maiores para te levar a coisas maiores. Consegue entender? Para quebrar as crenças limitantes que você tem. Você diz, eu nunca posso fazer isso. Mas essas barreiras, elas só vão sendo quebradas se você criar pontes invisíveis. Pontes que fazem conexões aonde você está e aonde você quer chegar. E o meu sermão de hoje, eu quero te ajudar a aprender algumas pontes que eu criei na minha vida, que eu aprendi na minha vida, que me fizeram chegar da onde eu estava para onde eu quero chegar. Pontes que eu tenho guardado no meu coração. E eu vou dar uma dica para você. Nunca falei assim, mas hoje eu vou falar. Se eu fosse você, eu anotava, porque amanhã você não vai lembrar nenhuma das pontes que eu falei. Só uma dica. Se não quiser anotar, fique em paz. Mas essas pontes são chaves que vão fazer você entender que Deus está te colocando aqui, mas Ele vai te levar para um lado de lá. E você precisa chegar em casa, guardar essas pontes, meditar sobre elas. Algumas outras Deus vai falar com você, eu coloquei só 6 aqui, mas algumas outras Deus vai falar com você em casa, e vai mostrar coisas que você precisa criar pontes na sua vida. Mas quando você olha para esse texto, o texto que nós lemos, o livro de Atos fala de muitas pontes que Deus criou, invisíveis, que ligaram o evangelho aos gentios, que ligaram a salvação de Deus, Jesus, àqueles que estavam perdidos. Quando você olha para esse livro de Atos, você começa a estudar histórias ali que vão mostrando pontes que estavam totalmente quebradas, que não havia como se passar, e que Deus vai preparando essas pontes. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a Bíblia tem uns detalhes que eu acho extremamente ricos. Primeiro, ela fala que Cornélio era um centurião romano. E eu fiquei pensando nisso, já estudei tantas vezes sobre centurião, e fui de novo lembrar detalhes. Um centurião romano é um sexto na escala de hierarquia, ou seja, ele é um homem que está dentro de um exército, ele está no 6º lugar, e ele cuida de 100 homens. Mas ele tem uma característica que me chama a atenção. Ele só era escolhido como centurião se ele fosse um bom líder e pudesse treinar pessoas. Então ele tinha que ser uma pessoa um pouco austera, um pouco forte, para que as pessoas obedecessem. E o que ele mandasse naquela cidade era lei. E a Bíblia diz que ele é chamado de italiano. Isso me chama muita atenção, porque o que a Bíblia está querendo mostrar para nós, em detalhes, é que o povo de Israel era oprimido pelos romanos, estava escravo. E esse povo que é escravo dos romanos, Deus está mostrando que existe uma pessoa lá que tem o coração voltado para Ele, que é generosa, porque ela dava muito esmolas, e porque ela também orava incessantemente. Então você imagina alguém lendo o livro de Atos há 2000 anos atrás, há 1900 anos atrás, e dizendo assim, como assim? Você está me dizendo
que o centurião romano, treinado pelos romanos, extremamente preparado para criar lideranças, para fazer as pessoas obedecerem, estabelecer a liderança naquele lugar, ele era temente a Deus. Não estou entendendo. E que ele ainda orava a Deus. E você está me dizendo que um anjo apareceu a ele. É isso que você está querendo me dizer, Lucas, quando você escreveu Atos. E Lucas vai dizer, é exatamente isso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que Deus estava ouvindo essas orações e ele queria se conectar, queria criar uma ponte com os romanos, e Cornélio é essa ponte. E Deus vai então dar uma visão para Cornélio. E ele diz, olha, um anjo aparece a ele, diz, vá a Jope, vai buscar Pedro. E traga Pedro aqui, porque ele vai falar do meu nome. Então, naquele instante, o centurião manda buscar Pedro. E note esse detalhe, eles saem um dia antes, guarda isso no seu coração, a Bíblia deixa bem nos detalhes para a gente aprender. Um dia antes eles saem, no dia seguinte, quando eles estão quase chegando, do outro lado da ponte, do outro lado da margem, está quem? Pedro. Quem é Pedro? Pedro, você conhece a história dele, é um discípulo de Jesus, ele é um homem que está, em todo o Evangelho você vai percebendo isso, ele tem alguns conflitos de ações e pensamentos. A Bíblia fala que lá no Novo Testamento, lá no final da cruzada ainda, ele tem conflitos que ele come com judeus e come com gentios, e ele não tem uma definição muito clara, mas nesse momento Deus está criando uma ponte, e Deus dá uma visão a Pedro. Primeiro, Pedro está com fome, e a tia do almoço lá não tinha feito a comida no horário, amém? Tudo bem? E ele foi lá, queria comer, e ela falou, vai demorar o almoço, e ela falou, vai orar. Ou ele pensou, vou orar. Aliás, eu vou dar uma dica para as mulheres, quando teu marido começar a reclamar que a janta não está pronto, manda ele orar. Mas não saiu o almoço ainda, vai orar. Esse tempo Deus preparou para você orar. Hoje de manhã eu falei esse negócio, tinha uma irmã sentada ali, então, Cristóvão, e ela baixou a cabeça assim, e o marido olhou para lá. Eu acho que eles tinham brigado com as de jantas. Vai orar. E aí então Pedro vai orar. E quando ele está orando, ele entra em êxtase. Eu não sei muito bem o que é êxtase. Entendo que talvez êxtase é que ele teve uma espécie de um desmaio, uma visão, ele ficou fora daquele momento ali, sabe? E naquele momento ele vê um lençol vindo com os animais, você conhece a história, e ele começa, e o anjo fala, mata e come, ele diz, não vou comer, porque eu não vou comer nada impuro, e a Bíblia diz que por 2 vezes, olha a ponte sendo criada, 2 vezes, ele tem que dizer, não considere impuro aquilo que é puro, que Deus purificou. E Deus está trabalhando com ele. Quais são as pontes que Deus está criando? Está quebrando o preconceito, está quebrando o impedimento, está quebrando a distância. E aí no versículo 27 que nós lemos, eu quero ler de novo com você, a Bíblia diz assim, versículo 27. Conversando com ele, Pedro entrou ali, encontrou reunidas muitas pessoas, e lhes disse, vocês sabem muito bem. Imagina você me convidar para ir na sua casa, e eu chego na sua casa, está todo mundo esperando, teu primo, tua família, teus amigos, as pessoas que te respeitam, os funcionários, e eu chego para você e falo assim, você sabe muito bem que eu não tinha que estar aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o texto. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, um judeu, associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Duro isso, né? Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? O que Deus está fazendo aqui nesse texto, querido, é que quando Deus está criando uma ponte, Ele vai de um lado e dá uma visão.
E essa visão que Deus colocou no seu coração, esse objetivo que Deus colocou no seu coração, que você acha que é só seu, Deus, no momento que você começa a ir a caminho, a Bíblia diz que no primeiro dia, no segundo dia, Pedro recebe a visão. Do outro lado, alguém que estava lá esperando, que é Pedro, que ainda não sabia de nada, Deus estava preparando o coração dele, dando uma visão para ele, para que essas visões fossem conectadas. Você pode dizer amém? Para que essas visões fossem conectadas. A sua visão se conecta com a visão de outra pessoa, e elas formam uma aliança. Deus está trabalhando em algo no seu coração. Deixa eu dizer aqui aos ministérios, nós estamos criando um ministério que vai ser a igreja da criança. Eu tenho essa visão, Deus está falando comigo, e eu creio que Deus está dando visões aqui a pessoas que estão dizendo: é dessa maneira, pastor, é isso que nós vamos fazer, porque é assim que o Espírito trabalha, ele cria pontes invisíveis. Mas você precisa entender a sua visão, você precisa falar da sua visão, você precisa comunicar a sua visão. O que você quer? Vocês precisam saber. Então, Pedro diz: olha, Deus mandou eu vir para cá, mas eu não sei o que você quer. E aí, Cornélio começa a dizer a visão dele, e aquilo que Deus tinha falado para ele. Sabe o que eu creio, querido? Eu creio que quando Deus diz algo no seu coração, Deus vai construindo pontes entre você e aquilo que Ele disse que você vai alcançar. Pessoas vão se conectando a você, recursos vão surgindo na sua vida, pessoas vão chegando até você que vão ajudar você a construir aquilo. Tudo aquilo que você precisa para construir aquilo que é o seu objetivo, vai chegar na hora certa na tua vida, se você caminhar na direção do que Deus está falando para você. Você pode dizer amém por isso? Mas você não pode pegar desvios. A Lupe disse uma palavra hoje de manhã que eu achei bem bacana. Ela disse: você não pode pegar atalhos, ou você não pode viver uma vida onde que você vai postergando aquilo que Deus está mandando você fazer. Aquilo que Deus está falando para você fazer, começa a fazer agora, e as pessoas vão se conectar. Você crê nisso, meu irmão? Deus fala no seu coração: é dessa maneira que eu vou usar você. Vai na direção do que Deus está falando. Nós precisamos atravessar, querido, atravessar algumas barreiras da tradição, da cultura, como Pedro passou, barreiras que parecem até normais a nós, mas que nós dizemos sempre: eu não tenho condição, não tenho dinheiro. Quebra tudo isso, porque do outro lado tem alguém dizendo assim: vamos fazer. E a visão que Deus está derramando na sua vida, está derramando naquele irmão ali, naquele ali atrás, ou alguém que não está aqui. Quantos creem? Joga a mão para o alto aí, dá uma glória a Deus, fala a verdade, meu irmão. É Deus que faz as conexões na sua vida. Você não sabe como você chegou, você não sabe como é que você foi parar aqui, você não sabe que jeito você chegou, mas Deus trouxe você para a glória do nome dEle, Ele está criando conexões. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Então eu venho no meu coração, que Deus conecta com aquilo que eu preciso, só quando eu preciso. Não, você não entendeu. Entendeu? Deus conecta aquilo que eu preciso só quando eu preciso. Não, é porque eu quero fazer essa visão, eu preciso de um helicóptero. Teve até um irmão que contou uma história aqui, eu achei muito engraçada. Não sei nem se é verdade, mas achei incrível. Diz que eu tinha um pastor de uma igreja assim, dos 50, 100 membros. Quem foi eu não lembro o que me falou, mas me contou essa história, achei incrível. E o pastor lançou uma campanha, 50, 100 membros. Foi você, Ricardo? Você que me contou. 50, 100 membros. A campanha dele, a visão dele, é que a igreja precisava de um helicóptero. E sabe a justificativa? Porque a cidade de São Paulo tem muito trânsito. Sabe o que aconteceu com a igreja? O que você acha que aconteceu com a igreja? O pessoal foi embora. Porque essa não era uma visão de Deus, querido. Era uma visão da carne. Pronto, falei. Você precisa ter uma visão de Deus para se conectar com as pessoas que têm visões de Deus. E Deus vai te dar aquilo que você precisa, quando você precisa. Talvez se a visão dele crescesse, escute o que eu vou dizer, e ele fosse uma pessoa que tivesse que pregar no mundo inteiro, Brasil, entende? Talvez até Deus pudesse dar um helicóptero, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Dá para entender o que eu quero dizer? Não tem diferença para Deus R$1.000, 5 milhões de reais. Tem diferença para Deus? Tem diferença para mim. Agora, se você tiver 5 milhões, eu estou aceitando uma oferta. Mas para Deus não tem diferença nenhuma. Mas não era o tempo disso. Deus dá aquilo que você precisa quando você precisa.
Diga para você mesmo: Deus vai me dar aquilo que eu preciso, quando eu preciso. Você já conversou com algumas pessoas assim? Eu quero começar um negócio. Aí você fala: que bacana, o que você vai fazer? Eu quero começar um negócio de bolo. Que bom. E o que você precisa? E a pessoa diz: eu preciso de um galpão de 3.000 metros quadrados. Já conversou? Sim ou não? Já conversou com gente? E eu preciso que tenha 50 fornos. Mas quantos bolos você já vendeu? Nenhum. Mas eu vou vender muito, porque minha visão é muito grande. Não, isso não é muito grande, isso é lunático. Você entende isso? Agora não, você vai ter o galpão de 3.000 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, com 10 fornos, quando você precisar. Deus vai te dar quando você precisa. Ele conecta você. Entende isso? Quantos podem dizer amém por isso, querido? Então comece com as conexões que Deus está te dando. E talvez lá na frente um dia você vai dizer: eu vou precisar disso. Agora, eu quero dizer para você algumas pontes que você precisa construir. Agora é a hora de você anotar, para que a sua vida possa se conectar com aquilo que Deus tem dado de visão na sua vida. A primeira ponte que eu aprendi na minha vida, e quanto mais próxima essas margens ficar, e mais próxima a ponte ficar, é que eu preciso criar uma conexão entre as minhas palavras e as minhas ações. Muita coisa que a gente fala, a gente não faz. Quanto mais distante é aquilo que você fala com aquilo que você faz, menos você vai estar conectado com os seus resultados. Vou falar por mim. Se eu chegar para você aqui, meu pai me ensinou isso quando eu era criança: aquilo que você prometer, cumpra. Então cuidado com o que você promete. Porque eu vou fazer agora algo com você que, se você não tomar cuidado, vai ser perigoso. Quantos querem perder 10 quilos de gordura assim? Levante sua mão. Muito bom. Eu quero. Ore por mim, estende sua mão e diga assim: pastor, amém? Não é assim? O que a gente faz? A gente fala, mas a nossa ação não está conectada com aquilo que fala. Quantos acham que deveriam orar mais? Você perguntar para alguém e falar assim: eu estou precisando orar mais. E você diz: por que não ora? Ela diz: porque tem uma novelinha nova agora. Hoje é só cajadada, tudo bem, pessoal? Teve um irmão de manhã que ele gritou: hoje é só cajadada, povo de Deus, aqui no meio do culto de manhã. Quanto mais longe a sua palavra da sua ação, menos resultado você vai ter. Você diz para sua esposa: eu vou cuidar de você, vou te amar. E na prática você diz: você não está vendo que eu tenho que trabalhar para sustentar essa família? Nós não percebemos a quantidade de promessas que nós fazemos e nós não cumprimos. Todos os dias a gente faz uma série de promessas que a gente não vai cumprir. Se você tem um filho adolescente, dê glória a Deus, porque ele vai te cobrar por todas as promessas que você está fazendo e vai te lembrar todos os dias. Você disse que nós íamos, pai. Só falou que nós íamos, pai. Não é assim? Pai, mas não é hoje que você falou que nós íamos? Não precisa nem ser filho adolescente. Quanto mais distante as suas palavras das suas ações, mais difícil vai ser você encontrar resultados, porque as pessoas acabam não acreditando mais no que você fala. Tem gente que olha para você e diz assim: eu não sei se você vai fazer isso. Você disse que vai fazer. Às vezes a sua esposa não acredita mais, às vezes seu marido não acredita mais. Às vezes seus filhos não acreditam mais. Você diz que vai chegar no horário, mas você chega em outro. Você marca às 10, chega a 1. Você fala que essa semana você vai ter um tempo para
para cuidar daquela porta que está quebrada na sua casa há mais ou menos 3 anos e a porta continua quebrada. Agora as esposas dão glória a Deus aí. Como vocês estão boazinhas, mulheres, né? Eu estou levantando a bola, é só cabecear para o gol e vocês ficam quietinhas, né? A lâmpada, vamos falar da lâmpada. A lâmpada queimada. Semana que vem eu troco. A fechadura. Você precisa conectar as suas palavras com as suas ações. Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo em conectar aquilo que eu estou falando com aquilo que eu estou vivendo. Porque se não houver uma ponte entre os dois, eu vou sempre continuar do lado de lá da margem. Quem pode dizer amém, glória a Deus por isso, querido? Por que a sua vida não vai sair dessa margem? Porque você não está conectando as suas palavras que estão desse lado com as suas ações do outro lado. Segunda conexão que você precisa para a tua vida. Construa uma ponte entre seus esforços e a sua efetividade. Esse é um dos grandes segredos que quando a gente vai numa empresa, vai dar uma consultoria ou vai tentar ajudar uma empresa, a gente precisa analisar e enxergar. Muitas pessoas trabalham muito para coisa que não dá resultado nenhum. Gastam a maior parte do seu tempo fazendo coisas que não vai dar resultado nenhum. Você precisava ligar para um cliente que era o importante, mas primeiro você chegou, arrumou sua mesa, tirou toda a papelada, deu aquela faxinada no escritório, aí chegou na hora do almoço, você foi comer, aí você fez uma tentativa, o telefone não atendeu, certo? Aí você falou, não, amanhã eu ligo. Você perdeu o seu dia inteiro e não fez o que tinha que fazer. Nós confundimos quantidade de trabalho com efetividade, com resultado. Você precisa criar uma ponte entre aquilo que efetivamente te traz resultado e tirar o esforço e a energia que você gasta com aquilo que não te dá resultado. Quando a gente chega numa empresa, a gente pergunta para a pessoa assim, quais são os 20% dos seus clientes que dão 80% do seu resultado? Você pode fazer essa experiência na sua vida. Quais são as 20% coisas que você realiza que dão 80% do seu resultado? E você vai encontrar 80% de coisas que você faz que dão 20% de resultado. Se você quiser criar uma ponte de sucesso na tua vida, foque nas 20% que dão 80% de resultado. Dá para dizer amém por isso? Que dá para entender o que eu estou dizendo? Então, o que acontece na nossa vida? Eu vou dizer aqui pela igreja, que é a minha experiência. Posso usar a minha experiência de igreja? Nós temos culto todos os dias, nós temos classe toda semana, nós temos encontro de mulheres, nós temos projetos que acontecem segunda, terça, quarta-feira. Isso representa da visibilidade dos irmãos que nós encontramos, 20% da igreja. Se eu somar todo mundo que vem durante a semana em todos os cultos, eu vou chegar em 20% da igreja, no máximo 30%. Aonde a gente encontra os 80% dos irmãos da igreja? Quando que é? Domingo. Amém, querido? O que o líder faz? Ele foca na atividade dele, que são 20%. E no domingo que ele encontrar 80% da igreja, que podia estar no ministério dele participando, ele não vem. E ele fica assistindo pelo periscópio. Beijo. Aí ele faz uma programação fantástica no sábado. Os jovens, eu tenho falado muito isso para os jovens, né? Fantástica no sábado. Os jovens estão aí, se converte 3 jovens. E você diz, glória a Deus! No domingo, os líderes faltam porque eles estão cansados. E aquele jovem que se converteu, ele veio. E ele olha para a igreja e fala, quem é esse pessoal aí? Tem ninguém aqui, pessoal. O pessoal foi embora. Foi embora e me deixaram sozinho. Por quê? Porque a gente foca nos 80% e esquece nos 20%. Onde a gente passa uma visão só para a igreja? Onde a gente ensina uma coisa só? Culto de domingo. Mas você não vem de domingo, e você é um líder. E aí 3 semanas depois você me pergunta assim, mas você falou isso aí? Eu nunca ouvi falar isso aí. Por quê? Porque você está gastando toda a sua energia e não está focando naquilo que vai dar 80% do seu resultado. Isso na minha experiência.
Na sua experiência é a mesma coisa. Quanto esforço você está fazendo? Segundo, sempre tem aquelas pessoas que eu chamo ladrão de Wi-Fi. Sabe o que é um ladrão de Wi-Fi? Aquela pessoa que você está do lado dela, ela cola do seu lado e começa a assistir um filme. O Wi-Fi vai embora para ela e você fica tentando responder um e-mail. Na vida tem gente que é ladrão de Wi-Fi. Ela tira a sua conexão com as coisas que você devia fazer e faz você ficar conectado com ela e ficar tentando resolver o problema dela, o tempo todo tentando solucionar o problema dela, e passa 10 anos, o problema dela é o mesmo, 20 anos, e a sua energia vai embora. Aquilo que você tinha que fazer, quando você tinha que fazer, não resolve. Você falou o tempo todo com a sua amiga no trabalho, ela é um ladrão de Wi-Fi, ela tirou toda a sua energia, chega em casa, você tinha que ter uma conversa com seu marido, você fala, eu estou tão cansado, não dá nem para falar. Só que essa conversa que você ia ter com seu marido geraria 80% do resultado da sua vida essa semana. Você precisa criar uma conexão entre o seu esforço e a efetividade. Enquanto você ficar fazendo um monte de coisa que não tem resultado nenhum, você não vai ter mudança. Quantos podem dizer amém por isso? Eu sei o que você está pensando. Duro isso, né? Mas ela é minha melhor amiga, pastor. Amém. Reserva lá 10 minutos para dar atenção para ela. Diminua a carga. Ela vai tomar todo o teu tempo e você não vai fazer o que você tem que fazer. Verdade? É duro? É duro, mas na nossa vida é a mesma coisa. Você tem aquele cliente, eu lembro uma vez que eu fui numa empresa fazer uma consultoria, a empresa estava falida. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma pergunta. Quais são os seus 20% de clientes que dão 80% do resultado? Eu falei, como assim? Olha, analisa o seu faturamento. E nós descobrimos o seguinte, 20% daquela empresa dava em torno de 80% de resultado financeiro. Só que ele tinha 300 clientes. 60 clientes mais ou menos para ele era o que dava o retorno para a empresa. E ele tinha mais 240 que não dava retorno nenhum, que era 20%, onde ele gastava o tempo todo dele atendendo os 240. E eu disse para ele assim, vamos fazer o seguinte, joga fora esses 240, dá para alguém. Chama algum amigo aí seu, devolve para eles e vamos focar nos 20% que dão 60%. Ele diz, não, mas eu não posso fazer isso porque eu preciso desse dinheiro. Eu falei, você não precisa desse dinheiro, o que você precisa é focar naqueles que trazem resultado. E nós fizemos isso, porque ele estava perdendo os 20% porque ele não tinha tempo para atendê-los, entende isso? Tirando os 240 que não davam resultado, ele ficou com 60 clientes que ele podia atender, e eles davam 80% do resultado. Em 1 ano e meio, a empresa saiu do vermelho. 1 ano e meio, uma dívida de 500 mil reais. 1 ano e meio. Qual era o problema dele? Cuidar dos 240. 240 ligava para ele e falava assim, bate uma folha aí para mim. Ele tinha que parar o serviço daquele que dava 20% de resultado para bater a folha. Amém, irmãos? Amém. Olha para o teu irmão e fala assim, menos esforço e mais efetividade. Terceiro, faça uma ponte poderosa entre os seus objetivos e as suas estratégias. Escute o que eu vou dizer. Quando você tem um grande objetivo, mas não tem estratégia nenhuma, não chame isso de objetivo, chame de sonho. Sonho são desejos que eu não tenho estratégias para alcançar. Objetivos são coisas que eu quero alcançar, resultados que eu quero ter, que eu criei uma estratégia. Entende isso? O que nós fazemos? Nós dizemos, eu tenho um desejo de comprar casa própria. Amém. Quantos têm esse desejo? Diga amém. Aí você diz, Senhor, me dá uma casa própria. E o que você espera? Que um anjo vai descer do céu com uma casa própria para você e diz assim, minha casa e minha vida sou eu, esse é o nome do anjo. Você não tem esse anjo. Ele é um sonho. Mas o que você tem é algumas estratégias. Estratégias são passos que você pode dar. E aí você diz, não, mas eu quero comprar minha casa. E eu vou fazer um financiamento de 30 anos. Eu digo, muito bom. E eu vou comprar essa casa. Amém. E o que você vai fazer? Onde vai comprar? Então vamos pensar aqui. Posso fazer? Amém? Então estão comigo? Eu estou cansado. Eu posso parar agora, pessoal. Você está feliz? Diga amém. Amém. Então olha, presta atenção. 300 mil reais você compra uma casa hoje, não compra? Compra ou não compra? Vamos para uma casinha, vai. Não compra, pessoal. Também não vai querer morar na casa que nem o Juliano assim, pessoal, né? Uma casa mais... Casinha, 300 mil reais. Amém, queridos? Tudo bem? Quanto que você precisa dar de entrada para 300 mil reais? 90 mil. Mais ou menos 30%. Talvez 60 mil. Tá certo? Amém, queridos? Rapidamente.
Fazendo a conta comigo? Aí você dá 60 mil de entrada, mas você tem que pagar uma prestação de uns 2.500, 3.000 por mês. Então o problema não é a entrada nem a prestação, o problema é a sua renda. Quantos entenderam o que eu falei aqui? Então você precisa aumentar a sua renda. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Esquecer a entrada, esquecer a prestação, porque se eu fizer uma prestação de 3.000 com a renda que eu tenho hoje, eu vou morrer. Não vou? Eu preciso criar um passo para aumentar a minha renda. A primeira estratégia é aumentar a minha renda. Criar objetivo para a estratégia. Amém, querido? Como é que eu aumento minha renda? Vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai virar doutor, vai virar dentista, não sei. Você quer fazer, vai fazer alguma coisa que dê renda, vai fazer bolo. Aliás, vou dizer uma coisa para você que eu aprendi outro dia. O pastor Marcos Arruda, lembra dele? Ele foi numa mulher que faz a barra de calça. Não é nem alfaiate, é só barra de calça. Desses de shopping. E ele tem 5 faculdades. E ele falou assim para a mulher: quanto custa a barra? Ela falou: R$30 para fazer a barra. Aí ele falou: quanto? R$30. Ela falou: não, mas eu só quero uma barra. Ele falou: se quer mais barato, manda sua mulher fazer. A mulher falou para ele. Aí ele começou a conversar com a mulher. E ele descobriu que aquela senhorinha que fazia as barras todo dia ganhava mais do que ele com 5 faculdades. Segura aí, fala para o teu irmão, segura aí. Segura. Por quê? Porque ela criou uma estratégia. Ela descobriu que ela podia ser a solução para nós que não temos tempo para fazer barra. Entendeu? E ela tem condição agora de comprar uma casa. Porque ela tem renda para fazer isso. Eu creio que Deus vai abençoar muito sua vida e vai criar pontes para você, querido. Para que você aumente sua renda. Mas você precisa transformar o seu objetivo em uma estratégia. E às vezes a estratégia está aqui embaixo, primeiro. Amém? Eu quero ser um grande pregador. Quantos querem pregar bem aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Primeiro você tem que estudar a Bíblia. Não pule etapas. Não pule etapas. Porque senão você vai chegar no púlpito e vai falar coisas como eu já ouvi. Como eu já ouvi. Lucas desce da árvore. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, como está escrito na Bíblia. Verdade ou não é? Você está escandalizada? Pessoal, posso pregar sem filtro hoje ou não? Quem está comigo? Sem filtro. Amém? Primeiro, você tem que estudar a Bíblia. Você precisa criar uma estratégia para estudar a Bíblia. Depois você precisa entender da interpretação do texto. Isso é o começo. Mas eu quero pregar, pastor, me dá o púlpito. Não dou. Não dou por você, por amor a você. Porque uma vez que você falar um negócio desse, o que vai acontecer? Nunca mais. Nunca mais. Crie uma estratégia. Comece a estudar. Ah, mas é só isso, pastor? Não, vai orar. Achei incrível a minha esposa essa semana. Gente, como minha esposa é sábia, meu irmão. Ela chegou para mim e falou assim, eu falei: amor, eu vou pregar lá no café de pastor. Eu tenho essa pregação que foi legal, essa aqui e essa aqui. Ela olhou assim com uma cara de decepção. Falou assim: você tem capacidade para fazer uma nova e vai orar para saber o que Deus quer falar com aqueles pastores. É isso aí. Quarto, faça uma conexão entre o seu talento e o seu crescimento. Sabe, uma das coisas que eu vejo na minha vida, e essa é uma chave que eu quero entregar para você aqui, ó, guarde essa chave. A pessoa consegue juntar a palavra com a ação. A pessoa consegue criar uma conexão muito forte entre a força que ela faz e a efetividade. Focado, está focada. A pessoa consegue entender na vida dela, criar pequenas estratégias que vão fazer ela chegar. Mas geralmente as pessoas morrem aqui. Confiam demais no seu talento e param de crescer. Deu para entender isso? A tia da barra, ela não é só uma fazedora de barra, de calça. Ela precisa crescer, precisa aprender a administrar. Entendeu isso? Recentemente eu conheci um homem que eu fiquei com muita pena desse homem, fiquei condoído por ele. Um grande empresário aqui de Santana do Parnaíba. Ele tinha uma empresa de frutas e ele não
capacitou-se, ele tem o talento, ele tem um talento para criar o projeto, fazer o projeto e ganhar o dinheiro, mas ele não se capacitou financeiramente, administrativamente. Deu para entender? Ele confiava no talento dele. O talento dele estava bom. E aí a empresa dele começou a ter problemas financeiros. Chegou uma pessoa para ele. Olha o que fizeram com esse homem, gente. Isso é fato, tá? Disse assim para ele: assina esse papel aqui. Passa a tua empresa para mim, e aí eu vou dar um jeito de sanar suas dívidas. Aquele homem, na inocência, na falta de sabedoria, assinou um papel e passou a empresa para uma pessoa estranha, que disse que era um consultor, alguma coisa. Um mês depois, escuta, Moacir, escuta o que aconteceu com esse homem. Ele chegou na empresa dele, chave trocada, porta lacrada, você não pode entrar, essa empresa não é mais sua, está aqui o papel dizendo que eu comprei de você. E foi para a falência. O que aconteceu com esse homem? Tinha o talento, mas não se capacitou. Não se cercou. Muitas pessoas na nossa vida são dessa maneira. Têm um talento incrível, mas não conseguem crescer. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu vou dizer a verdade para você, eu me acho uma pessoa muito simpática. Gente, eu acho que as pessoas olham para mim assim e falam: nossa, como o Klaus é legal. Mas era interessante que as pessoas chegavam para mim e assistiam um culto, 2 cultos, 3 cultos e falavam assim: sabe, eu vim para cá, mas eu não ia com a sua cara. Eu achava você uma pessoa tão antipática, tão fresca e tal. E eu com aquela imagem que eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa legal. Né? E eu fui descobrir que, embora eu tivesse o talento, faltavam algumas habilidades para me conectar com aquelas pessoas. Deu para entender? E aquilo fazia com que aquelas pessoas se afastassem de mim. Você já conheceu pessoas assim? Pessoas incríveis, mas são orgulhosas demais. Pessoas que sabem fazer coisas muito bem, mas a arrogância delas não dá para você ficar um tempo. E a arrogância é que nem mau hálito, né? Você vai se afastando da pessoa. Mau hálito, a pessoa vai falando, você vai falando assim, né? Não? Vai se afastando. Não é assim? E você começa a perceber que aquela pessoa podia ser um fenômeno. Quantos jogadores de futebol você conhece que é assim? É um fenômeno. Eu costumo dar um exemplo. Adriano, jogador de futebol fantástico, jogador maravilhoso, né? Seleção. E aí? E aí nada. Aí você pega uma pessoa que talvez não seja tão boa, não tão bem preparada, mas tem uma habilidade de se administrar, tem uma habilidade de crescer, tem uma habilidade de se conectar com as pessoas, consegue fazer conexões, ela cresce. Muitas pessoas, às vezes, que não têm tanto talento, vão mais longe do que quem tem talento, porque as pessoas que se defendem do talento, acabam abandonando o seu crescimento em outras áreas. Faça uma conexão entre o teu talento e o crescimento que você precisa. Eu costumo dizer, eu quero pregar isso aqui um dia, eu não preguei ainda aqui esse tema, eu vou pregar, é que a sua liderança tem uma capacidade. E se ela não crescer, isso é para acordar todos os irmãos, ou seja, é combinado com o Babi. Dá 15 minutos, o irmão começa a dormir, ele bate lá. Se a sua liderança não crescer, você não consegue, querido, fazer os objetivos que você diz que alcançar. Você tem uma liderança para uma empresa de 10 pessoas, é 10 pessoas que você vai liderar. Você precisa crescer a sua liderança. Quinto, faça uma conexão entre as conquistas e as inconveniências. Algumas conquistas trazem muita responsabilidade. E algumas pessoas temem a inconveniência que as conquistas geram e as responsabilidades que elas trazem. Você precisa conectar que a sua conquista vai trazer uma responsabilidade. Hoje aquela chuvinha, aquele frio, eu com a sinusite atacada, o edredom dessa grossura. Dá para entender? Mas eu não orei lá atrás pedindo para Deus nos dar 2 cultos. Você já orou para alguma coisa que vai te dar mais trabalho? Já parou para pensar que algumas coisas que a gente pede para Deus vai te dar mais trabalho? E aí quando Deus te dá, você diz: ah, mas está trabalhando muito. Não é assim? Quando Deus fala com você,
Você precisa entender que entre aquilo que você quer conquistar e a inconveniência que isso pode gerar, tem que fazer valer a pena para a tua vida. E existe um jeito de fazer isso. Celebre as conquistas que Deus está te dando. Agradeça a Deus. Muitas pessoas elas desistem das suas conquistas por causa da inconveniência. Por exemplo, Deus te dá uma promoção. Ser promovido traz inconveniências? Traz. Já parou para pensar? Não é só bênção. Vão te cobrar mais. Vão querer resultado. Você quer ser um empresário. A gente fala, não, eu vou ser um empresário. Muita gente não pensa na inconveniência que é ser um empresário. Porque se você é um funcionário, no final do mês o teu patrão tem que te pagar. E você como empresário, no final do mês, tem que pagar os outros. Não é assim? Mas é bênção ser empresário, é bênção. Mas você tem que entender a inconveniência. Algumas pessoas não querem pagar o preço da inconveniência. Você quer casar? Ô glória! Só as irmãs que querem casar agora dão glória a Deus. Nem elas vieram hoje, incrível isso. Por quê? Porque casar tem um resultado, uma conquista muito grande, mas tem uma inconveniência. E às vezes a gente não percebe isso. E você quer casar e quer ser solteiro. Quer viver como solteiro. Quer manter os amigos do futebol, o churrasco, chegar sexta-feira à tarde. Não tem. Última ponte que você precisa construir. E eu quero desafiar você a fazer. A razão e resistência. Será que a razão do que você quer conquistar é forte o bastante para resistir? Para você resistir às dificuldades que você vai enfrentar até conquistar? Quanta coisa que a gente diz que quer, e no meio do caminho a razão é fraca para querer e você abandona. Tem que criar uma ponte entre a resistência e a sua vontade. Por isso eu preguei outro dia aqui, nós não somos daqueles que... Por quê? Porque entre a minha vontade e aquilo que eu quero conquistar, eu não posso voltar para trás. Querido, eu quero dizer algo para a sua vida. Construa mais pontes na sua vida. Essas são algumas pontes que na minha vida eu venho construindo. Mas eu acredito que o Espírito Santo vai falar outras pontes para você. E ele vai criar outras conexões na sua mente. Coisas que você precisa entender, que vão levar você para uma outra margem. Existem pontes espirituais que Deus quer causar na sua vida. Existem pontes, querido, de relacionamentos que Deus quer fazer. Mas você precisa entender, meu amado, que isso é uma coisa que Deus vai colocando no seu coração, porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Quando Deus quer te levar no outro nível, Ele precisa criar uma ponte entre onde você está para onde Ele quer te levar. Na vida de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, na vida de Pedro e Cornélio, Deus queria ganhar os gentios, e Ele cria essa ponte para ganhar os gentios. E para Ele criar essa ponte, querido, Ele teve que trabalhar no coração de Pedro, teve que trabalhar no coração de Cornélio, assim como eu creio que Deus está trabalhando no seu coração, e está te dando hoje chaves para você conquistar os objetivos que você tem, aquilo que você diz que quer fazer até o final do ano. Eu quero declarar em nome de Jesus que aconteça na tua vida, que seja para a glória de Deus, que você possa terminar o ano testemunhando e dizendo: Deus, eu vi a tua glória, eu vi pontes invisíveis que o Senhor criou na minha vida, eu comecei a conectar-me com elas, e eu estou do outro lado, eu passei uma margem, eu passei uma etapa, eu cheguei num nível que o Senhor tinha para me levar. Mas você precisa entender, querido, que é você que cria essas pontes na sua vida. O Espírito Santo vai trabalhando. Talvez às vezes ele use um anjo, como usou com a vida de Cornélio, ou talvez ele use só um pastor mesmo, como eu, para falar com você, coisas que ele quer realizar, você precisa se conectar com elas. Eu creio, querido, que Jesus diz na sua palavra, que Ele tem vida e vida abundante para você. Você crê nisso ou não? Muitas pessoas ficam tristes com Deus, ficam tristes porque dizem: a minha vida não muda. Ficam tristes e dizem: pastor, eu sou crente há tantos anos. Eu quero te dar uma chave, um segredo para você, querido. Crie conexões com aquilo que vai mudar a sua vida. Quando você começar a criar as estratégias, no mesmo momento que você cria estratégias, pessoas que estão procurando do outro lado aquilo que você está pensando, vão se conectar com você, porque Deus faz a outra parte da ponte. Você crê nisso, meu irmão?
Mas você precisa colocar esse seu pé na direção dos seus objetivos, naquilo que você quer conquistar. E eu vou dizer uma coisa, você que tem um sonho ministerial, tem um projeto de ministério, eu tenho um projeto de ministério, vários projetos, eu tenho um desejo de colocar Quírios dentro das casas. Eu não digo fazer célula, não é essa a minha visão, eu acho que célula dá muito trabalho, muito complicado. Quero uma coisa muito simples, quero ter casas onde a gente possa pregar, e prega um dia ali, prega um dia aqui. E sabe uma visão que eu tenho no meu coração? É ter, por exemplo, numa semana, 40 casas onde está tendo culto ao mesmo tempo, entendeu? E na outra semana, 40 outras casas diferentes. Mas eu preciso ter pregadores, eu preciso ter pessoas preparadas. Consegue entender isso? Eu não estou dizendo que eu vou fazer célula, não é isso. Eu estou dizendo assim, sabe como fazíamos antigamente os cultos nos lares, assim, os núcleos, as pessoas iam lá e se reuniam, a família, e cantavam um cântico, um culto de ação de graça, como a gente faz aqui na igreja, de vez em quando nas casas. Eu tenho essa visão, e eu preciso de você para chegar nessa visão. E eu coloco aqui a minha visão, o Espírito Santo toca do outro lado, aí tem a visão. Nós nos conectamos e montamos as estratégias para chegar. E vai chegar um dia que nós vamos ter 5 casas, 3 casas, 10 casas, e vai chegar uma hora que nós vamos falar, glória a Deus, chegamos a 50 casas numa semana. Você crê nisso, meu irmão? 50 casas sendo evangelizadas por semana, você já imaginou o que é isso? Precisamos de 50 pregadores. Mas não precisamos começar com 50, vamos começar com 3, 5, 10, ou com quem está disponível. Amém? Porque é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Ele supre aquilo que você precisa quando você precisa. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, em nome de Jesus?